O deputado federal Nicolas Ferreira publicou um vídeo no qual dizia que o governo iria tratar o pequeno comerciante como um grande sonegador, mas esqueceu de falar que usou a imunidade parlamentar para ajudar seus aliados, como avaliou o advogado e o ex-juiz eleitoral Marlon Reis. Ah, e taxou a blusinha da Shein e da Shopee. Quem vai mostrar a conexão entre tudo isso pra gente é a nossa querida Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai. Então quer dizer que a gente vai pegar o Nicolas Ferreira no pulo agora, é isso? Assim, sempre. A questão não é pegar no pulo, a questão é porque o Nicolas ainda é aquela pessoa que segue solta, com toda a sua imunidade parlamentar, disseminando qualquer tipo de informação. E aí, Sofia, você até me permite o grande parêntese, é que, assim, sincero e honestamente, eu acho que o caso da fake news do Pix não vai dar em nada, porque se o caso da transfobia da Nicole não deu, imagine a, a ideia do Pix, porque ele foi, mas ele voltou, sabe? É muito nisso que trabalha o Nicolas Ferreira. A estratégia dele é: eu vou dizer qualquer coisa, eu vou viralizar, porque sim, eu estou falando para as pessoas que elas estão perdendo direitos e melhor, elas estão perdendo dinheiro. Ele esquece, por exemplo, de dizer que ele é aquele político que sempre vota contra todos os direitos da população. Seja a redução da escala de 6 por 1 para uma escala mais digna, seja a favor da taxação das blusinhas. Sim, a gente fala taxação da blusinha, mas é daquelas transações feitas ali através de alguns aplicativos que o próprio governo Lula, eu acredito que ele errou muito nessa medida, porque disse que não iriam taxar o usuário final, e no final acabou que o usuário, sim, é a pessoa que paga, que vem sendo taxada e que está pagando esse processo. Então, nisso, é o único ponto que eu concordo que o governo errou, mas não na própria fake news do Nicolas Ferreira, que foi lá e questionou, não, porque o governo está falando de você, porque o governo disse que não taxaria a blusinha, mas você está pegando pela sua blusinha, sendo que ele foi, por exemplo, o político que votou a favor dessa taxação. Mas é isso, ele surfa na onda, só que ele se esqueceu que nesse momento tem gente vigiando, e olha aqui a gente falando sobre ele. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a primeira entrevista do Nicolas Ferreira, a CNN, gente, desculpa. É altamente insalubre, mas vamos ver um trechinho, que essa entrevista, inclusive, já foi mais recente, é de ontem, quando já houve revogação da decisão do governo de não fiscalizar mais, não atualizar mais a fiscalização das transações em relação ao PIX. E, por favor, todo corte eu vou dizer isso, não iria ter taxação sobre PIX, para deixar muito escurecida essa informação. Vamos lá. E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? O argumento que 100 em cada 100 pessoas sabiam que ele ia fazer. Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender. Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele, diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda Não, Nicolas, nem toda oposição é fascista, só os fascistas são fascistas. de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar e discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro, isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro.
em detalhe, tá, Sofia? O Nicolas Ferreira, que é essa pessoa aí que, olha, mas se não era fake news, por que voltou atrás? Também foi a pessoa, né, o primeiro vídeo do Nicolas que viralizou nas redes sociais. Ele falava sobre o governo agora está tentando fazer com que pessoas que ganhem até 5 mil, que é aquela pessoa ali que recebe, né, menos da classe trabalhadora, pague mais. Detalhe, o Nicolas Ferreira só esqueceu de avisar que o governo precisou dar uma farra de emendas aí, né, de emendas, né, liberar muito dinheiro e fazer várias articulações para conseguir aprovar, por exemplo, uma reforma tributária mais digna em que pessoas que recebem até 5 mil reais, justamente serão pessoas que vão ser isentas do imposto de renda. E empresas até 15 mil reais também não teriam essas transações mais contabilizadas, porque teriam uma questão de isenção. Atualmente, o valor é de 2 e 6 mil reais. Então é isso, né? A gente tem o Nicolas Ferreira sendo uma pessoa altamente insalubre, altamente omitindo as informações, para não dizer que ele, né, foi apontado como alguém que mente sobre as informações. Por quê? Porque justamente, aí eu vou te pedir para abrir a revista Fórum, por favor, Sofia, que o Nicolas Ferreira é aquela figura que votou contra os trabalhadores em diversos momentos. E aí é justamente ele, nesse momento, é apontado de espalhar fake news sobre essa questão do PIX. Inclusive, existe uma organização para entrar com uma ação, inclusive o próprio Guilherme Boulos disse que entraria com uma ação contra o Nicolas Ferreira pelas fake news que ele espalhou em relação ao PIX. Vai ser buscado aí o oficial de justiça, né, com órgãos oficiais para que isso seja feito. No entanto, é o que eu falei do início, né? O estrago ele já foi feito e o próprio governo ele deu munição para que isso viesse a acontecer. Infelizmente, por uma questão de comunicação ou por uma questão de não, de fato, ter peito de assumir, olha, a nossa decisão ela não é impopular do ponto de vista que ela não está incorreta. Então, vamos dialogar com essa população aí, vamos trabalhar essas questões para evitar um outro desgaste e, né, não querer sacar talvez algumas articulações que estão sendo feitas nesse momento. O governo decidiu recuar e foi um recuo, na minha visão, muito incorreto, porque ele justamente deu pontos para a gente, como Nicolas Ferreira agora está surfando, fazendo uma dinâmica de terrorismo, de fato, terrorismo. Isso, o que ele fez foi terrorismo. Ele gravou um vídeo dizendo que as pessoas pagariam impostos absurdos, que iriam onerar muito o custo e que ia aumentar para todo mundo e que o trabalhador ia sofrer. E por isso o próprio Guilherme Boulos, né, em uma declaração, ele disse que o Nicolas Ferreira ele é um covarde. Foi o termo utilizado pelo Nicolas. Mas aí vamos lembrar em alguns momentos, Sofia, porque o Nicolas Ferreira ele é uma figura ali que sempre vota contra a população. A gente já falou aqui que o Nicolas, por exemplo, ele festejou e ele votou contra a população e festejou a relação ali a extinção do DPVAT. E a gente já citou aqui. Com a extinção do DPVAT, o que acontece com a população? Eu não queria pagar ali o DPVAT, que era um valor irrisório, mas você, se sofrer um acidente com vítimas e você não tiver um seguro que faça essa cobertura, né, não ter uma cobertura para acidentes com vítimas, você pode ser processado por essa vítima, inclusive, se essa vítima for uma vítima fatal, se for uma questão de invalidez, você pode, inclusive, ser condenado a pagar uma pensão para essa vítima pelo resto da vida. Sabe? Então, tem alguns pontos que não são ditos sobre, acabou o DPVAT, eu não vou mais pagar 50, 100 reais, mas eu posso pagar, por exemplo, um salário mínimo por 30 anos para uma vítima de um atropelamento, por exemplo, ou os seus descendentes, né, durante vários momentos. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente gravou um vídeo falando sobre isso já, está aqui no histórico do plantão. E outros pontos, né? O Nicolas, como eu já disse, eu volto a repetir, por quê? Porque eu sou uma das pessoas indignadas com a taxação das blusinhas, não de grandes compras, mas sim das blusinhas, né? Que a gente está falando de compra, gente, de transações de 100 reais, sabe? Até 150 reais. São valores, realmente, valores que são considerados valores baixos, no entanto, no seu montante final, não são. E a gente tem, sim, um outro ponto. O governo tentou fazer com quê? Com que essas empresas que ganham e lucram muito com a venda, com uma inserção aqui no Brasil, no mercado brasileiro,
não só de exportasse, mas como também viesse para o Brasil, e aí a gente tem uma dinâmica de aumentar postos de trabalho, de impostos também cobrados sobre a legislação trabalhista. Só que, infelizmente, o que a gente percebe é que continua precarizado nas duas pontas do processo, tanto o trabalhador lá na China, que trabalha 75 horas por semana, está precarizado, tem uma mão de obra precarizada para essa blusinha chegar barata no Brasil, quanto o trabalhador brasileiro, entregadores, então todo o processo continua precarizado e o custo aumentou para quem está fazendo a compra. Então, é importante que a gente entenda isso. E Nicolas foi essa figura lá que foi votar a favor dessa taxação, mas ele ignorou de falar sobre isso. Como ele ignora também de falar sobre muitos outros pontos, que o governo que ele apoiava, como é o governo do Jair Messias Bolsonaro, tinha o Paulo Guedes ali, que foi uma pessoa que falou em taxar livros, porque ele, inclusive, considerava que livros não era de necessidade básica e que quem lia era elite, então podia pagar um valor maior, e sim, são palavras do Paulo Guedes. Paulo Guedes também queria taxar o Pix. Quem queria literalmente taxar o Pix era Paulo Guedes, deu declarações sobre isso, que era necessário fazer taxação, porque era muito fácil fazer essa transação. Logicamente, né, seus amigos banqueiros deixavam de ganhar algumas outras questões, e Nicolas Ferreira também falou sobre taxar transações. E aí a gente tem denúncias, então o Nicolas Ferreira, detalhe, tá? Ele disse que não falou fake news, tá, Sofia? Ele gravou um vídeo dizendo que não falou fake news. Mas Nicolas Ferreira, ele é investigado por fazer algumas transações por via Pix. Inclusive, uma dessas transações que ele fez via Pix é investigada justamente porque é um valor muito alto que foi feito nas vésperas de eleição. Então, ele faz parte da ação coordenada por um marqueteiro do Bolsonaro ali sobre o Pix. Eu vou te pedir uma coisa, Sofia, deixa eu ver se eu te mando um link, eu não coloquei esse link, mas acho que é interessante a gente mostrar. Pronto, vou te mandar aqui no chat privado, por favor, Sofia. Que o Nicolas Ferreira, ele está simplesmente sendo investigado numa transação, num processo de estelionato via Pix. E essa mesma pessoa que estava ali dizendo não, porque a gente tem que investigar, porque o governo não pode ter acesso às transações acima de 5 mil reais. Quem será que o Nicolas Ferreira está tentando defender diante dessa questão, né, diante das transações? E sim, vale também pontuar que as transações hoje que são feitas de financeiras, que são bancos, né, que não são apenas fintechs, elas já são monitoradas, e por isso que o Nicolas Ferreira não adiantou, ele já é investigado aí. Então, Boulos também, inclusive, fez um processo de acionar a PGR contra Nicolas Ferreira sobre o estelionato no vídeo do Pix. Aí eu vou te pedir, por favor, para baixar um pouquinho, que aí o próprio... Sofia, você entrou 2 vezes? O próprio Guilherme Boulos, ele cita que o Nicolas Ferreira, ele é uma pessoa que já é investigada por uma questão de transação que foi feita via Pix, um montante para pagar verbas ali de campanhas de publicidade em suas redes sociais. Essa é a figura do Nicolas Ferreira que nós temos e que, infelizmente, muita gente acredita, cai no papo, e a gente depois, né, tem que fazer todo um processo de articular para desmentir as inverdades que ele fala, né? E aí, porque eu vou te pedir para colocar o segundo vídeo que a gente traz, que é do All News, por gentileza, para falando também mais um pouquinho sobre o Nicolas. Bora lá. E algumas pessoas saindo em defesa do governo, dizendo, olha, não tinha muito o que fazer, porque combater essa quantidade de mentiras pelas redes sociais não é uma tarefa fácil, é muito, muito complicado combater mentiras propagadas por essa rede da extrema-direita, é o que diz aqui a Carla também, entre outras pessoas que vão comentando aqui essa situação relacionada à atitude do governo de revogar a medida que foi anunciada. Na verdade, ela não chegou a ser anunciada, né? Ela, na verdade, ela foi colocada ali, foi divulgada, foi publicada e foi descoberta pela oposição e usada dessa maneira. O ministro-chefe da SECOM, o Sidônio Palmeira, ele é apontado como um dos principais defensores dessa revogação, com o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Seriam os dois que teriam defendido. Diante da repercussão nas redes e nas ruas, aí não tinha muita saída, né, até mesmo para a equipe da Fazenda em manter essa proposta, não conseguiram no discurso.
e aí essa dificuldade toda relacionada à decisão do governo. O grupo de advogados do Prerrogativas está preparando uma série de representações contra o deputado Nicolas Ferreira, nessa área jurídica que nós falamos, no Ministério Público Federal e também no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. São outras frentes também que estão sendo aí estudadas. A alegação é que o parlamentar divulgou estímulos à sonegação fiscal e atuou contra a fiscalização tributária, segundo esses advogados, que vão entrar, então, com essas medidas contra o parlamentar, que foi o responsável por esse vídeo que está viralizando. Agora, às 11h12, nós recebemos a partir de agora aqui no nosso All News para conversar conosco. Pronto, Sophie. Eu acho que a gente pode pontuar justamente o que a gente já falou um pouco no começo, que é o seguinte, né? Os advogados e juristas, inclusive como Marlon Reis avalia, o Nicolas Ferreira, ele é uma daquelas pessoas que ele ganhou visibilidade e que ele age se escondendo atrás da imunidade parlamentar. Inclusive, isso é um risco à própria democracia, e é exatamente o que o Nicolas Ferreira faz. Ele vai lá, solta uma informação, que é uma informação totalmente incorreta, depois ele volta atrás e diz, não, mas se não era fake news, então por que o governo voltou atrás? E depois, em seguida, quando ele continua a ser questionado, ele diz, não, mas eu não disse que era uma mentira, eu disse que isso ia prejudicar o trabalhador, e aí ele vai empurrando até onde dá, e infelizmente a gente tem um judiciário que como a gente já viu, inclusive no Conselho de Ética, no caso da transfobia, a gente tem o Nicolas Ferreira com uma certa proteção entre os seus aliados, como aquela figura ainda de uma figura nova, uma figura, de certa forma, mimada, uma figura que utiliza muito bem as redes sociais, e que, por isso, ele segue numa linha de poder falar e fazer o que quiser, e segue ganhando muita visibilidade com tudo que ele faz, tudo que ele diz, muito poder, infelizmente. Exato. E eu acho que a gente está... eu vejo, principalmente nós que trabalhamos na comunicação, a gente viu muita gente falando que, olha, o governo está se comunicando mal. Claro, isso tem parte desse fator, mas a gente tem que pensar também que, cara, fake news, mesmo se você comunicar antes, você comunicar depois, muitas vezes ela vai chegar mais longe que a verdade. Então, a questão não é só como lidar com a fake news como quando ela está aí. A questão é como evitar que a fake news esteja aí para começo de conversa. Essa que eu acho que é a pergunta que a gente tem que estar se fazendo. E conseguir fazer com que pessoas, primeiro, sejam responsabilizadas pelas mentiras que elas fazem, para que elas não falem mais mentiras, seria um bom começo. Se o Nicolas, depois de tudo isso que ele fez, a ponto dele conseguir derrubar uma medida do governo só na base da fake news, não pagar por isso, cara, entrega os pontos que a gente já perdeu. É triste, mas eu particularmente, depois de tanta coisa que o Nicolas já aprontou por aí, tantos discursos já utilizados, eu tô segurando a mão do judiciário aí, vai dar tudo certo. Dessa vez eu vou terminar positiva, querida Sofia, tá? Até mudei aqui, porque vamos terminar positivas e felizes. Vai dar tudo certo, tá, gente? A gente vai seguir, a gente vai acompanhar certamente toda essa repercussão, porque vai dar pano para manga, sim. Dessa vez o Nicolas... Vamos só falar uma coisa, esse vídeo já tá longo, mas tem um detalhe que pouca gente está falando, Sofia, sabe o que é? O custo do governo, que o governo teve em todo o seu processo, seja o processo de comunicação, seja o processo do anúncio, seja todas as cartilhas que foram feitas, todo o estudo que foi feito para a medida, e depois tudo isso ser jogado por água abaixo por causa de uma fake news. Pouco se fala sobre o custo, investimento de trabalho, todos os estudos que foram feitos pelo governo, do nada ele não cria ideias do tipo, vamos agora pedir que todo mundo mande e tal. Não é assim. Tem toda uma articulação, inclusive muitas vezes com contratação de sistemas, de equipes para receber essas informações que vão ser enviadas, e a gente, infelizmente, agora tem um recuo, que foi um recuo justamente por uma fake news criada por algumas pessoas, e neste caso a gente tem um deputado federal que é apontado como alguém que se beneficiou disso, inclusive com o aumento de número de seguidores, recebendo tapinha das costas da extrema
direita do qual ele faz parte. É isso, Sofia. Beleza. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Plantão do Meteoro. Até lá!